Amados, abram a palavra do Senhor no Salmo 126. Um dos salmos mais conhecidos também da palavra do Senhor, que muitas vezes tem sido utilizado como um salmo de proclamação de vitória, não é? É um salmo muito utilizado por aquelas pessoas que receberam uma bênção, não é? Que tinham perdido alguma coisa e recuperaram, e aí agradecem ao Senhor, não é? Lendo o salmo de número 126. E nós vamos fazer a leitura desse salmo, que será a base da nossa meditação dessa noite. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como a corrente ou as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que lida já nos abençoa. Queremos, Senhor Deus, aprender mais de Ti, queremos estar mais perto do Senhor. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. É o que nós Te pedimos, Senhor, rogando que o Senhor nos use para a Tua maravilhosa glória. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, esse salmo é o salmo de número 126. Esse salmo, ele era um dos salmos utilizados na romaria do povo de Israel, quando ele saía, não é, da sua terra, dos seus lugares aonde moravam, sejam na terra natal, não é, cidade, a terra de Israel, ou fora dela. Uma vez por ano, né, o povo se dirigia até, ou melhor, durante as festas o povo se dirigia até a cidade de Jerusalém. E indo até a cidade de Jerusalém, o povo ia cantando. E eles iam cantando salmos. E se você olhar na tua Bíblia aí, do Salmo 120 até o Salmo de número 134, embaixo do título está escrito assim, ó, Cântico de Romagem, não é? Porque era justamente nessa romaria, aonde o povo ia peregrinando, ia um grupo grande de pessoas em direção a Jerusalém, e quando chegava lá, não é? Ou até chegar lá, o povo ia entoando hinos de louvor ao Senhor, não é? E aí ia falando daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer. E o povo de Israel então cantava, entre tantos salmos, também o salmo de número 126. Interessante que esse salmo é o salmo dos contrastes. Quando a gente lê o salmo de número 126, você vê o seguinte: você você lê nesse salmo referências, por exemplo, ao cativeiro de Israel, não é? Quando estava cativo na Babilônia, mas você também lê sobre liberdade, sobre o momento que o Senhor restaurou a liberdade do povo de Israel. Você também lê sobre a alegria, não é? Aquele júbilo que saía da boca do povo quando recebeu a liberdade que Deus lhe concedeu, mas também você vê a tristeza de um povo que estava oprimido pelos seus algozes, não é? Naquele momento onde ainda estava cativo. Você vê, não é, aqui lágrimas
e regozijo. Você vê ele falando de água, mas ele também fala de terra seca, de deserto, não é? Você vê aqui morte e vida, opressão e libertação. Mas, num termo geral, esse salmo ele pode ser resumido em apenas uma palavra, e essa palavra é alegria. Alegria daquele que havia perdido algo importante na sua vida, mas que recebeu esse algo importante de volta. Esse salmo é o salmo para o povo que precisava relembrar os grandes feitos de Deus. Agora imagine, o povo indo para Jerusalém, caminhando em direção a Jerusalém, cantando o Salmo de número 126, não é? Que fala lá, não é? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aqui, irmãos, é importante você notar o seguinte: do que o salmista está falando? De que momento da história ele está falando? Que restauração é essa que o salmista, né, com júbilo, começa a proclamar, não é, para todas as pessoas? E aí a gente pensa e reflete sobre o seguinte: esse salmo, ele é um momento, né, posterior ao exílio, ou seja, Israel foi levado cativo por Nabucodonosor, ficou anos, não é, sendo ali serviçal de Nabucodonosor. Deus, não é, levanta um rei chamado Ciro, que destrói o reino da Babilônia, destrói o reinado de Nabucodonosor e traz liberdade ao povo de Israel, não é? E esse povo, então, após um momento grande de opressão, ele recebe de volta a liberdade, não é isso? E aí, irmãos, vejam o seguinte, que os babilônios, eles faziam, quando entravam na terra inimiga, né, eles faziam um estrago, não é? Eles matavam os velhos, eles pegavam os jovens, não é? E colocavam como escravos, trabalho forçado para fazer as suas cidades, para cuidar das suas plantações, para servir nos palácios reais, não é? Então, esse estrago o povo de Israel sentiu por um grande período. Mas Deus levanta, não é? Ou se levanta com uma mão poderosa, e ali então Deus promove a restauração da liberdade do povo. Quem é que permitiu que o povo de Israel entrasse nesse período de cativeiro, nesse período de opressão? Foi Deus, por causa do pecado do povo, por causa de um povo que não se voltava para Ele, que não adorava Ele. Deus permitiu então que Nabucodonosor entrasse, destruísse, não é, a terra santa e levasse cativo o povo. Mas Deus, o mesmo Deus, não é, que usou Nabucodonosor para castigar o povo, para dar uma lição no povo, é o Deus que não esquece do seu povo. No meio da opressão, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da dor, Deus se levanta e restaura a liberdade daquele povo. Agora vejam só, você está há anos preso, escravo de alguém, sentindo dores, sem liberdade, sem nenhum tipo de prazer ou alegria, e de repente, não é, alguém vem com uma mão forte, destrói aquele teu opressor, tira os grilhões das tuas mãos e permite que você viva em liberdade de novo. Você fica alegre, você fica feliz. E é esse momento então que o salmista registra no Salmo de número 26, quando ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quem é Sião? É Israel, é o povo de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte, restaurou a liberdade, restaurou a alegria, restaurou a comunhão do povo de Israel com Deus, ele diz: ficamos como quem sonha, ficamos deslumbrados com a maravilha que Deus fez. E ele diz que o mundo ao redor, o povo ao redor dizia: olha, grandes coisas Deus tem feito o quê? Por eles.
Ou seja, a obra de Deus foi tão grande, restaurando a liberdade daquele povo, restaurando a identidade daquele povo, levantando um outro rei que era pagão, mas tão poderoso quanto Nabucodonosor, destruindo o opressor, que aquele povo, ao receber esta liberdade de graça, receber novamente a liberdade e a comunhão com Deus, aquele povo fica em êxtase. Ficamos como quem sonha. E o testemunho das pessoas ao redor dizia: olha, grandes coisas Deus tem feito por ele. E aí eles reconhecem, ele diz: com efeito, grandes coisas Deus tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Esse é o contexto da inscrição deste salmo. O momento, irmãos, aonde a liberdade é dada novamente para quem tinha perdido. E esse salmo não fala apenas da restauração, não é, da liberdade, mas ele fala de um Deus que promove a restauração. O salmo 1, o versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quem restaurou a sorte de Sião? Quem restaurou? Deus, o Senhor. Ele é o autor da restauração, e não apenas o autor da restauração de Israel naquele momento. Deus não restaurou apenas a liberdade de Israel naquele momento. Deus não apenas restaurou a comunhão de Israel naquele momento, mas Deus é o autor de toda e qualquer restauração. É por isso que, se nós perdemos alguma coisa no meio do caminho, Deus pode restaurar isso na tua vida. Se por algum momento você olhar para a tua vida e ver que você perdeu alguma coisa, Deus pode restaurar isso. E é algo, irmãos, muito importante quando a gente olha para o Salmo, porque o Salmo ele fala de um povo que estava triste, e Deus vai lá e restaura a alegria, não é? Nós vemos um povo que estava oprimido, e Deus traz liberdade. Nós vemos um povo, que estava longe de Deus, e Deus restaura a comunhão. Então Deus é aquele que restaura. E seja qualquer coisa que esteja nesse momento, que você tenha perdido, quando você olha para um salmo como esse, não há como você enxergar um Deus que tem poder para restaurar aquilo que um dia você tinha e que você perdeu. E aí eu pergunto, nessa oportunidade, o que você perdeu no meio dessa caminhada? Talvez você tenha perdido a alegria de estar na presença de Deus. Você vem, mas você não vem como vinha antes, não é? Você vem, você participa, você canta, você lê a Bíblia, não é? Você tem um ministério na igreja, mas não é como era antes. Antes era aquela força, aquele vigor, aquele envolvimento, Hoje as coisas já não são mais como era antes, não é? Você olha para o teu casamento no começo, no dia que você olhou lá para a tua esposa, olhou para o teu marido lá no altar, não é? E os olhos brilhavam, um para o outro, e aí aquele momento feliz, aquele momento alegre, onde a gente promete, ter carinho, amor, respeito para o resto da vida. E muitos casamentos durante a caminhada perderam o brilho. Perderam, na verdade, o brilho. E aí nós olhamos para um salmo como esse e entendemos que Deus, como autor da restauração, Ele pode restaurar o brilho do casamento, não é? Nós olhamos para uma igreja, irmãos, e quando eu ouço falar da igreja de Marechal Hermes, eu ouço falar de uma igreja que tinha bancos cheios, que tinha vários cultos, que tinha ministérios, aquela coisa toda acontecendo, não é? E aí a gente pensa assim, olha, se foi assim um dia, Deus não pode mudar a nossa sorte, restaurar a nossa sorte e fazer com que esta igreja experimente os mesmos dias ou dias melhores do que aqueles, amém? Por quê? Porque Ele é o autor de toda restauração. É por isso, irmãos, que quando o salmista começa a registrar esse salmo, ele fala e ele reconhece: quando o Senhor restaurou a nossa sorte,
ficamos como quem sonha. Ele reconheceu que foi Deus que mudou, Deus que transformou esta realidade, Deus que fez com que o opressor vivesse em liberdade, Deus que fez com que o que estava triste vivesse na alegria, não é? O Deus que fez que aquele que estava no deserto vivesse em abundância de água. Esse Deus que tem o poder de restaurar, que teve o reconhecimento daqueles povos ao redor que diziam: olha, grandes coisas Deus tem feito por eles, não é? Esse Deus é o mesmo Deus que está presente neste lugar hoje. É o mesmo Deus que nós proclamamos, e é o mesmo Deus, irmãos, que pode fazer com que você passe por uma experiência de restauração que você precisa passar, porque Ele é o autor desta restauração. Amém? É que isso, irmãos, que nós precisamos acreditar. Que um dia, não é? O Senhor nos concedeu bênçãos, nos concedeu dons, nos concedeu a oportunidade de enxergarmos coisas que hoje não enxergamos mais, que talvez você não vivencie mais, mas que Deus pode colocar novamente em tuas mãos. Basta você crer, basta você pedir e clamar, porque assim, irmãos, e fazendo assim, o autor de toda a restauração, Ele visitará você, visitará a sua casa, visitará esta igreja e restaurará toda e qualquer situação. Não no meu tempo, nem no teu. Não como eu quero e nem como você quer, mas do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, na maneira dele. Deus vai restaurar em nome de Jesus. É por isso, irmãos, que eu não me canso de olhar para um salmo desse e ver a alegria que estava no coração deste homem quando ele registra o salmo. E na minha mente eu fico pensando, não é? Aquele homem registrando esse salmo e lágrimas saindo dos seus olhos, mas não há lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria. Porque somente valoriza a liberdade quem já esteve preso. Somente valoriza a alegria, não é? Quem passou por momentos de profunda tristeza. Somente valoriza, não é? O casamento, quem se separou e sabe, não é? Como é ruim estar sozinho. Somente valoriza aquilo que perdeu quando perde. Mas quando isso lhe é dado novamente, quando se dá uma oportunidade de você vivenciar isso novamente, não é? Então, irmãos, a nossa resposta tem que ser uma resposta aonde a alegria tem que sobrepor e a adoração tem que vir junto. Ele é o autor de toda a restauração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, há uma identificação, há ali um apontamento. Olha, quem restaurou a sorte? Quem restaurou? Foi o Senhor. E não se esqueça disso. Se você precisa vivenciar novamente alguma realidade na sua vida que se perdeu, coloque diante do Senhor, creia que Deus pode mudar isso, creia que Deus pode restaurar, porque Ele colocará novamente na tua vida, nas tuas mãos, aquilo que um dia se perdeu. Amém? Eu lembro de algumas passagens interessantes da Bíblia. A Bíblia fala da dracma perdida, né? Da mulher que perdeu uma moeda que valia, não é? Muito no seu tempo. E a Bíblia diz que ela diligentemente procurou, né, até encontrar, e ao encontrar ficou feliz, não é? E chamou as amigas e se alegrou com elas, não é? Essa questão de restaurar, não é? Ela tinha perdido a moeda e encontrou, não é? Aquele pastor que perdeu a ovelha e encontrou novamente, não é isso? E a Bíblia fala do Deus, não é? Que olha para nós com esse olhar de graça, e quando Ele percebe, né? E percebe e vê que nós já não somos mais aqueles que éramos antes, não é? Ele tem prazer em agir na nossa vida, promovendo uma restauração de tal forma que você vivencie aqueles dias, não é? Novamente
nos dias de hoje. Essa é uma realidade, irmãos, que nós precisamos entender. Se você consegue identificar que algo se perdeu no meio desta caminhada, você precisa se voltar para Deus e pedir: Senhor, eu preciso que Tu restaure isso na minha vida. Se alguma parte do teu ministério, se alguma parte da tua família, se alguma parte da tua vida, se alguma parte da tua igreja, a gente precisa dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, eu preciso que o Senhor restaure isso na minha vida. Isso é fundamental, irmãos, para nós vivermos, não é, o verdadeiro evangelho que promove uma alegria genuína dentro de nós. Há o reconhecimento aqui, não é, de quem é o autor da restauração, quem faz esta restauração, e nós não podemos nos esquecer disso. Agora vejam bem, que no próprio versículo, não é, de número 1, ele diz assim: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, não é? E aí eu quero ler para você o que diz aqui, não é, o comentarista. Ele diz assim: olha, uma realidade que parece um sonho é uma linguagem que ainda utilizamos para expressar algo muito especial, muito desejado. Por exemplo, lutar pela vida ou manter-se ligado e conectado com a realidade do dia a dia é como acordar de um grande e profundo abismo e voltar a enxergar as maravilhas da terra. Como num sonho, voltar a reconhecer na criação as grandes obras do Senhor, louvando-o com risos e com cânticos. Ou seja, Deus está agindo no nosso planeta, Deus está agindo no nosso país, Deus está agindo na nossa cidade, Deus está agindo no nosso bairro, Deus está agindo na nossa igreja, Deus está agindo na nossa família, Deus está agindo na nossa vida, não é? E quando há a percepção desta ação de Deus, nós ficamos como quem sonha, não é? Assim, olha, extasiados com a grandeza da obra de Deus. E ninguém pode dizer hoje, irmãos, que Deus não está agindo. Somente um insensível, somente aquele que a Bíblia chama de ímpio, né? Aonde ele diz não há Deus, não reconhece os grandes feitos do Senhor. E aí você precisa ter aquela sensibilidade espiritual para você perceber que até nas pequenas coisas há a grande obra de Deus se manifestando ali, no pão de cada dia, no livramento, não é, naquele dia, numa resposta de oração, não é? Você ficar como quem sonha e reconhecer, não é, que grandes coisas Deus tem feito por você, é, na verdade, a abertura da porta para que outras grandes coisas possam acontecer. Reconhecer que Deus tem feito grandes coisas é abrir portas para que grandes coisas aconteçam na tua vida. E é isso, irmãos, que aquele povo fazia. Não apenas aqueles povos pagãos que viviam ao redor de Israel, que dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas o próprio povo dizia: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Quando Israel parou de dizer que o Senhor estava fazendo grandes coisas por eles, esse povo foi levado para o cativeiro. Quando Israel parou de proclamar que Deus estava fazendo grandes coisas por eles, esse povo começou a pecar, começou a se desviar do Senhor, começou a se murmurar, começou a falar mal de Deus, começou a reclamar das bênçãos de Deus. E é assim que acontece o afastamento, irmãos. É assim que acontece o esfriamento espiritual. É assim que acontece o nosso distanciamento de Deus. Nós paramos de falar das grandezas de Deus, paramos de falar dos grandes feitos do Senhor, paramos de observar as maravilhas que Deus tem feito, paramos de ficar extasiados como quem sonha naquilo que Deus está realizando, e começamos a observar aquilo que não deveríamos observar.
o defeito do irmão, o erro do ministério, começamos a dizer que aquilo que Deus está dando não é bem aquilo que nós gostaríamos de receber, começamos a minimizar a bênção, não é? E aí as portas começam a se fechar e Deus começa a ficar distante da nossa realidade. Esse povo aprendeu que o povo de Deus precisa todo dia acordar como quem sonha. Olhar, não é, cada detalhe da vida como uma grande obra do Senhor. Olhe para aquilo que você recebeu este ano, aquilo que você não tinha e que você recebeu de Deus. Você deveria ficar como quem sonha, nas nuvens, extasiado, porque você não merece nada do que você recebeu, mas você recebeu. E muito mais coisa Deus pode fazer na tua vida, se você a cada dia reconhecer que Deus tem realizado grandes coisas. O grande problema, irmãos, nosso é que nós somos ingratos, nós não reconhecemos a bondade de Deus, não falamos isso para Deus, sabe, não agradecemos a Deus as respostas de oração, as aberturas de portas, não é? As bênçãos recebidas. Nós somos um povo que fala muito pouco daquilo que Deus deu, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus livrou, daquilo que Deus restaurou. Os nossos lábios não falam muito daquilo, né, que a Bíblia fala dos grandes feitos de Deus. Apesar de Deus estar fazendo muitas coisas, nós somos um povo que fala muito pouco sobre o que Deus tem feito. E eu acho que esse é um dos motivos de Deus não fazer mais neste lugar, não fazer mais na minha vida e na tua vida, porque nós falamos muito pouco daquilo que Deus tem feito. E isso, irmãos, era uma característica do povo de Israel, não é? Eles falavam dos grandes feitos de Deus. E eu pergunto para você, nas tuas orações, no culto a Deus aqui no domingo, na quarta-feira, você tem falado dos grandes feitos de Deus? Quando você tem a oportunidade de testemunhar, você tem falado dos grandes feitos de Deus? É incrível, irmão, quando você dá a oportunidade para alguém dar um testemunho, 99% a pessoa fala da vida dela de pecado. 1% ela fala, eu aceitei Jesus, minha vida mudou e acabou o testemunho. Na verdade, nem no testemunho nós reservamos um tempo considerável para falar dos grandes feitos de Deus. E aí eu lembro de um hino que fala, não é? Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quê? O quanto Deus já fez. Essa é uma realidade, irmãos. Se nós colocarmos no papel os grandes feitos de Deus na vida desta igreja, na tua vida, você vai se surpreender o quanto Deus já fez na tua vida. E isso vai fazer com que saia um sorriso dos teus lábios. Isso vai fazer com que você proclame esses grandes feitos. Isso vai abençoar a vida daqueles que estão ouvindo, que vão saber que existe um Deus que restaura, que vão saber que existe um Deus que faz grandes coisas, que vão saber que existe um Deus que cuida do seu povo, e por isso, né, merece ser honrado, merece ser adorado. Por isso, o Salmo 126, ele diz, não é? Ficamos como quem sonha. Agora veja o que diz, não é, o verso 3, porque ele fala assim, ó: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso, o quê? Estamos alegres. Deus faz coisas, Deus opera em nós, Deus restaura, não é? Ele põe riso na nossa boca, Ele coloca júbilo na nossa língua. Reconhecer que Deus é a causa das nossas alegrias é algo fundamental, não é isso?
aquele que faz grandes coisas, aquele que é o motivo e a razão das minhas alegrias. Esse Deus merece ser, não é, adorado, merece ser servido. E não há, irmãos, nenhuma dádiva que não proceda de Deus. Quer ver? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. Vamos ler esse texto de 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 4. Ou melhor, 1 Coríntios 4, versículo 7. Diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Na verdade, Paulo está falando aqui de um Deus, não é? Que é o autor de tudo aquilo que nós temos. E essa é a realidade do crente. Deus é o motivo das nossas alegrias. Deus é o motivo da nossa canção, não é? E há um cântico que diz assim: Jesus Cristo é o motivo da minha canção, outra razão eu não tenho para cantar. A minha vida é dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E essa é uma música que reflete aquilo que o Salmo 126 fala, que Ele é aquele que coloca a alegria e o júbilo na nossa língua. E aí você pensa, mas eu não tenho tantos motivos assim para me alegrar. Há situações onde a dor vem, onde o choro, né, bate nos meus olhos, mas nós não estamos falando de um sorriso passageiro, nós estamos falando da verdadeira alegria, que brota mesmo no meio da dor, amém? Que brota mesmo no meio do choro. É aquela alegria que você não sabe dizer. Você está num velório, você está acompanhando ali um parente seu sendo enterrado, e você está sentindo aquela dor da despedida, mas ao mesmo tempo você sente uma paz, e você sente uma alegria que vem do coração de Deus, porque você sabe que aquele parente teu estará com o Senhor. É aquele momento, né, de luta, de dificuldade na casa, que você percebe que Deus não tem deixado faltar nada na tua vida, mesmo naquelas circunstâncias mais adversas. Você se alegra em Deus, porque Deus tem cuidado de você. Por isso, irmãos, é que quando aqui o povo de Deus cantava, não é, dizendo: olha, Ele tem colocado canções nos nossos lábios, Ele tem sido o motivo da nossa alegria. Nós precisamos reconhecer que Deus tem colocado em nós muito mais do que nós imaginamos. Este sentimento, esta alegria, esse júbilo nos lábios, isso deve fazer parte do coração do crente, porque mesmo no meio da dor, mesmo no meio da luta, mesmo no meio das circunstâncias adversas, você vê na palavra de Deus os homens e as mulheres de Deus adorando. Lembra de Paulo e Silas na prisão, presos, cativos ali, não é? Não tinham para onde ir e começam a adorar a Deus, e no meio da adoração Deus promove o livramento deles, as cadeias são quebradas, não é? As portas são abertas, e Paulo e Silas então, não é, têm a oportunidade de se colocarem livres. É assim que Deus faz, irmãos, é assim que Deus é, não é? Mesmo no meio das circunstâncias adversas, Ele traz paz e alegria e o sorriso nos nossos lábios, porque Deus é o motivo da nossa alegria. Se fosse o dinheiro, quando o dinheiro acabasse, não é? Acabou o sorriso. Se fosse a saúde,
Quando você ficasse doente, acabou o sorriso, não é isso? Se fosse a família, um dia a família vai também, não é? E aí você perderia a alegria. Mas o nosso motivo da alegria, do júbilo, do regozijo, não é a família, não é o dinheiro, não é a saúde, mas é esse Deus que restaura, esse Deus que coloca o júbilo nos nossos lábios, esse Deus que faz grandes coisas que nos deixam extasiados. A gente precisa aprender a acordar todo dia extasiado, com a maravilha do que Deus tem realizado. E a gente perde isso, irmãos. O crente tem que ter esse brilho nos olhos. Quando você vê uma pessoa apaixonada, ela fica com brilho nos olhos, né? Ela não para de pensar na pessoa amada, ela fica falando toda hora naquela pessoa. Nós temos que nos apaixonar novamente por Jesus. Esse brilho nos olhos, falar dele, das suas grandezas, falar desse que é o autor da nossa canção. Esse Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Agora vejam só o verso de número 4. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Olha, vejam bem que essa é uma característica muito interessante. O Neguebe, não é? É uma cadeia de montanhas lá em Israel. E o que acontece durante uma parte das estações do ano? Não é? Como é uma cadeia de montanhas muito grande, o topo ele é coberto de neve. Mas há um momento do ano onde aquela neve derrete. E ao derreter aquela neve, as torrentes de água elas vão descendo pela montanha e acabam, né, alimentando toda a planície de Israel com água fresca, com água pura, que renova a força do solo e também traz ânimo para aqueles que habitam ali, não é? Então, quando o salmista coloca restaura-nos, não é? Ou restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, é porque quando o deserto estava pegando fogo ali, quando a coisa estava apertando, quando o terreno estava árido, Deus fazia com que aquela neve derretesse, e então a água descia e molhava a terra seca, permitindo que a vida novamente brotasse daquela terra e o ânimo daquelas pessoas novamente se erguesse, se levantasse. Esse é o Deus que traz frescor, que traz renovo, que traz vida numa terra deserta, numa terra árida, numa terra sem vida. Aonde não há vida, onde há aridez, Deus muda essa circunstância trazendo vida e vida em abundância. Não é à toa que Jesus se autodenomina, né? Eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida, todo aquele que beber de mim jamais terá sede, não é? Então é interessante essa figura das águas descendo da montanha e abrindo, não é? Aquele terreno na terra árida e permitindo que a vida retorne novamente àquela comunidade ou àqueles que vivem ao redor, não é? Daquelas montanhas. Agora, por último, versículos 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, não é? Então vejam que não está dito que será tudo fácil. Haverá esforço na semeadura, inclusive com lágrimas. Podemos aprender a esperar em Deus para que Ele transforme esse esforço em alegria. Eu digo, irmãos, Deus está olhando o seu esforço. Deus está olhando, não é, aquilo que você tem semeado. E muitas vezes, irmãos, nós temos semeado e temos semeado muito e com muito esforço.
não é? Às vezes você semeia num ministério e você não consegue enxergar aquela semente sendo levantada ali ainda. Você semeia numa vida e não consegue enxergar que aquela vida vai dar frutos tão rapidamente. Então, investir em vidas, investir num ministério, investir, não é, num relacionamento, é algo que dá trabalho, e dá muito trabalho. Às vezes, até ao ponto de tirar lágrimas de vocês. Mas a Bíblia diz que quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feitos. Eu valorizo aqueles que se encontram aqui, porque eu sei, irmãos, que esse momento onde nós temos poucas pessoas aqui, é o momento da lágrima, é o momento do choro, mas é o momento que nós estamos semeando. E eu acredito que os frutos dessa semente virão, e virão muitos frutos, mas aqui estão aqueles que estão chorando, aqui estão aqueles, que estão, lamentando, aqui estão aqueles que estão se esforçando, mas os frutos virão. E aí, daqui a algum tempo, quando você olhar esses bancos cheios, você vai poder olhar para trás e dizer assim: olha, eu fui um daqueles que estava lá quando nada estava acontecendo, quando poucas pessoas vinham, e eu sei, da dedicação, do esforço, das orações, da luta, para a gente conseguir caminhar sem desanimar. E a verdade é que aquele que semeia não pode desanimar. Se o semeador olhar para o campo e ver a extensão do campo vazio e dizer assim: eu não vou semear, porque está tudo vazio, vai dar muito trabalho, isso aqui vai arrebentar as minhas mãos, eu vou perder vários dias aqui, nada acontecerá. Mas se ele arregaçar as mangas e começar, sem olhar para trás, e a Bíblia diz isso, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. Então é pegar a mão no arado, arar, abrir a terra, semear. Isso é com muito choro, isso é com lágrima, mas a Bíblia diz que quem faz isso vai ter um dia que ele voltará com júbilo, trazendo o quê? O resultado da colheita. Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo o teu compromisso com Ele, Deus está vendo a tua relação com Ele, e esta semente que você está plantando na tua comunhão com Deus, essa semente que você está plantando no teu ministério, ou na vida de alguém, vai trazer um resultado abençoador para a igreja e para você. Esta é a promessa do Salmo 126. É uma promessa, irmãos, para a tua vida e para a minha vida e para a vida desta igreja. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós precisamos de pessoas mais comprometidas com a seara do Senhor. A Bíblia diz: o campo está pronto, não é? Está branco para a colheita, mas há poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos de gente mais comprometidas, precisamos de mais trabalhadores, precisamos de gente que não tenha medo de frio, não tenha medo de chuva, não tenha medo de calor, não tenha receio, de estar aonde tem que estar, na hora que tem que estar, com quem precisa estar, para ser bênção na casa do Senhor. Nós somos aqueles que Deus escolheu para estarem aqui nesta noite. E a pergunta que nós fazemos é: há alguma coisa na tua vida que precisa ser restaurada? Se há, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, e nesse momento vamos estender também a oração para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Há alguns pedidos de oração que foram deixados na casa
Senhor e nós vamos orar pela vida dessas pessoas. Vamos orar pela família desta pessoa que não se identifica. Vamos orar também aqui por um outro irmão na internet, o esposo da Tatiane, pela sua saúde. Vamos orar pela Ruth Rezende, que continua internada, mas já apresenta melhoras. Vamos orar pela mãe de um amigo do Mateus, que está desaparecida, não é? Esses são os pedidos de oração pela internet. Vamos orar também aqui, irmãos, pelo Flaviano ou Floriano, pela sua saúde. Ele diz aqui: agradeço a Deus as bênçãos e as vitórias, não é? E vamos orar também por uma pessoa que não se identificou. Minha família, meu casamento, meu filho, meu estágio, minha vida profissional, minha faculdade e por sabedoria. Vamos orar agora, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos a vida do Teu povo, porque sabemos, Senhor Deus, que a caminhada é dura, a caminhada é difícil, e muitas vezes não mantemos o mesmo ânimo, não mantemos o mesmo compromisso, não mantemos a mesma realidade daquilo que começamos, ou como começamos esta caminhada. Senhor, talvez eu esteja falando com pessoas aqui que precisam passar por uma restauração de vida, restauração no seu ministério, restauração, Senhor, em alguma área da sua vida. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que esta restauração seja promovida pelo Senhor, que seja completa, que seja plena, e seja, Senhor, uma realidade agora em nome de Jesus, nesta vida que está orando agora, pedindo por esta restauração. Senhor, reconhecemos que o Senhor é um Deus dos grandes feitos. O Senhor é aquele que coloca a canção nos nossos lábios. O Senhor é aquele que coloca o júbilo nos nossos lábios. Por isso, Senhor Deus, faz isto nesta noite, na vida daqueles que se encontram aqui nesse templo, ou na vida daqueles que estão acompanhando pela internet. Ouve a oração que está sendo colocada agora diante da Tua presença. Aqueles que pedem por saúde, aqueles que pedem por restauração na família, aqueles que estão internados no leito do hospital, Senhor Deus, aqueles que por algum motivo precisam de uma intervenção Sua. O que nós pedimos, Senhor, é que Tu tenhas misericórdia e que Tu atendas a oração que está sendo feita neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos: faz, Senhor Deus, completa a obra nesta vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.